Olá a todos, estamos seguindo em frente com o nosso estudo de Kitzur Shulchan Aruch. A gente chega agora nas alachot ligadas a Yalev e Yavó. Até agora, nesse nosso simán, no 19º capítulo, a gente aprendeu sobre Mashiv Aruch, Morida Geshem e Morida Tal, quando se troca um para o outro, o que acontece caso a pessoa tenha errado e falado algo que não deve durante a tefilá ou simplesmente esquecido. Agora a gente vai falar sobre outro acréscimo que aparece na Tefilá, que é o Yalev e Yavó. Yalev e Yavó ele aparece em algumas épocas do ano, em Rosh Chodesh e nos Hagim. Durante Rosh Chodesh, durante os Hagim, a gente acrescenta no meio da Tefilá, na Brachá de Iretze, algo conhecido como Yalev e Yavó, Elokeinu ve'Elokeuteinu, Yalev e Yavó, ve'Yireh ve'Yiratze, e etc. Nesse Yalev e Yavó, a gente fala sobre qual festa específica a gente está vivendo naquele momento, seja Rosh Chodesh, seja Pesach, seja Sukkot, a festa que for. O que acontece caso a pessoa tenha esquecido, certo? É isso que a gente vai aprender nessa alahá de hoje. Essa alahá é um pouco diferente do Birkat Hamazon. No fim a gente comenta o que aconteceria no Birkat Hamazon para entender a diferença. Fala o Kitzur Shulchan Aruch. Shachach Yalev e Yavó berosh Chodesh, beshacharit ou bemincha ou bechol hamoed, ben beshacharit, ben bemincha, ben bemariv. O que acontece se a pessoa esqueceu de fazer o Yalev e Yavó na tefilá de Rosh Chodesh ou na tefilá de Chol hamoed, em Pesach ou em Sukkot? Tanto faz em qual tefilá, shacharit, mincha e arvit. Em Rosh Chodesh, somente em shacharit e em mincha. Certo? A tefilá de arvit de Rosh Chodesh, a primeira tefilá quando começa o Rosh Chodesh, na noite em que a gente muda de mês, ela é um pouquinho diferente, como vai ser explicado mais pra frente. Então, por aqui a gente está falando de todas as tefilot fora da noite de Rosh Chodesh. Então, Rosh Chodesh de manhã, Rosh Chodesh à tarde, ou em Chol HaMoed de Pesach e Sukkot, o dia inteiro. O que acontece se a pessoa esqueceu o Yalev e Yavó? Im niskar kodem she'amar Yulei Ratzon. Se a pessoa lembrou do Yalev e Yavó antes de falar Yulei Ratzon, quer dizer, antes de terminar a tefilá, Choser u'matchil Retze, ele volta para o Retze. Da mesma forma que as três primeiras brachot são um conjunto só, e se algo foi falado de errado nelas, tem que voltar para o começo, como por exemplo em Aseret Emei Teshuvah, se a pessoa em vez de falar Melech HaKadosh, ele terminou com aquele HaKadosh, quando ele volta desde o começo. Assim também as últimas três brachot, começando de Retze, essas três brachot são um conjunto só. Então, já que teve um pequeno erro na brachá de Retze, mesmo que a pessoa continuou, ele volta para o ponto onde ele errou, para a brachá de Retze. ואפילו אם נזכר קודם שהתחיל מודים, כיוון שעושים ברכת המחזיר שכינתו לציון, צריך להתחיל רצה. Fala o Kitzur Shulchan Aruch que mesmo que a pessoa tenha feito só a brachá de Baruch Atah Hashem HaMachazir Shechinato Letzion, que é a brachá do Retze, lá no meio se coloca o Yalev e Yavó. Mesmo que ele ainda não começou a fazer o Modim, tem que voltar para o começo da brachá. Essa é a opinião do Kitzur Shulchan Aruch, mas o Mishnah Berurah já traz, o que o próprio Shulchan Aruch e o Mishnah Berurah trazem, que se a pessoa não começou a fazer o Modim, mesmo que ele fez a brachá, Baruch Atah Hashem HaMachazir Shechinato Letzion, e aí ele lembrou que ele não fez o Yalev e Yavó, ele pode fazer lá mesmo o Yalev e Yavó, e depois seguir em frente para Modim Anachnu Lach. Ou seja, se a pessoa lembrou antes do Modim, ótimo, mas se ele já começou o Modim, aí já não tem mais conserto, tem que voltar para o Retze. Achim niskar kodem birkat HaMachazir Shechinato Letzion, porém se a pessoa lembrou antes de fazer a brachá de HaMachazir Shechinato Letzion, antes de falar Baruch Atah Hashem HaMachazir Shechinato Letzion, Omro Sham, a pessoa pode falar lá mesmo, no momento em que ele lembrou, ou seja, não precisa voltar para o começo da brachá de Retze, ele pode, ali onde ele lembrou, ele fala o Yalev e Yavó como se deve, e segue em frente de V'techezei Neneinu. Ou seja, se a pessoa começou e antes de acabar a brachá ele lembrou que ele pulou o Yalev e Yavó, ele faz o Yalev e Yavó ali mesmo e continua normalmente. Se ele já acabou a brachá, de acordo com o Kitzur Shulchan Aruch, tem que voltar para o Retze, de acordo com o Shulchan Aruch e o Mishnah Berurah, assim realmente é o costume, você faz Yalev e Yavó ali mesmo, depois da brachá de Baruch Atah Hashem HaMachazir Shechinato Letzion, depois segue em frente para o Modim. Porém, se a pessoa já começou o Modim e já seguiu em frente, então ele volta para a brachá de Retze.
Isso tudo quando ele não acabou a tefilá ainda. Vem lonis karad lachali yuleratzon, mas se a pessoa lembrou somente depois do yuleratzon em reifi, ou seja, ele já acabou a tefilá dele, mesmo que ele não fez o shalom, ele só lembrou lá no fim, choser lerosh tefilá, ele volta para o começo da tefilá. Então, de novo, tudo isso é válido para quem esqueceu ele vai avó em Chol HaMoed, de Pesach e Sukkot, por exemplo, ou em Rosh Chodesh, em Mincha e Shacharit. Porém, Arvit de Rosh Chodesh tem um dino um pouquinho diferente, mais fácil. O Berosh Chodesh, Shachach Yalev Yavo Bemariv, Ben Rosh Chodesh Ushnei Yamim, Ben Sheino Ela Yom Echad, Kivan Shamar Baruch Ata Hashem, Veizkir Et Hashem, Shuv Veino Chozer, Ela Mesayem Achazir Shechinato Letzion, Vegomer Tfilato, Veata Bazem Mipnei Shelo Yu Mekachim Et HaChodesh Balayla. Fala o Kitzur Shulchan Aruch. O que acontece se a pessoa esqueceu de fazer o Yalev e Yavó à noite, na Tefilá de Arvit, de Rosh Chodesh? Tanto faz se Rosh Chodesh é 1 ou 2 dias, na Tefilá de Arvit de Rosh Chodesh a pessoa esqueceu de fazer Yalev e Yavó. Nesse caso, se ele lembrou antes de acabar a Brachá de Retzé, ótimo, ele não falou o nome de Hashem, ele não terminou a Brachá, faz o Yalev e Yavó e segue em frente. Mas se a pessoa já acabou a Brachá de Retzé, e aí para voltar e para fazer de novo o Yalev e Yavó, ele vai ter que voltar para o começo da Brachá de Retzé e acrescentar uma Brachá a mais, fazer a Brachá de novo. Fala o Kitzur Shulchan Aruch, assim já aparece na Gemara, que nesse caso, na noite de Rosh Chodesh, não precisa voltar. Por quê? Porque Yalev e Yavó é a Brachá que é feita comemorando a festa na qual a gente se encontra. Se é Pesach, Pesach, se é Sukkot, Sukkot. Em Rosh Chodesh, a gente festeja o começo do novo mês. Agora, antigamente, o calendário judaico não era igual a gente tem hoje em dia, um calendário fixo. O calendário judaico, ele era baseado no testemunho de pessoas que viram o nascimento da lua, chamado de Molad. Pessoas que viram o nascimento da lua, eles iam até o Supremo Tribunal, falavam, olha, a gente viu Molada, a gente viu a lua se renovando, então vamos definir hoje à noite como Rosh Chodesh. Assim funcionava, vamos definir o dia de hoje como Rosh Chodesh, depende de quando eles viram a lua exatamente. Geralmente, na época que tinha o Beit HaMikdash, na época que tinha o Beit Din, que eles realmente faziam de acordo com o testemunho das pessoas, o Rosh Chodesh só era definido depois que passava a noite, somente no dia seguinte de manhã, porque muitas vezes a testemunha que via o Rosh Chodesh, ele só conseguia chegar lá no tribunal no dia seguinte de manhã, ou ele via no meio da noite, chegava no tribunal de novo no dia seguinte de manhã. Então, geralmente, na noite de Rosh Chodesh, era incomum já definir aquele mês como um mês novo. Por isso, na noite de Rosh Chodesh, a obrigação de falar Yalev e Yavó é menor, porque muitas vezes realmente ainda não sabiam que começou um novo mês durante a noite de Rosh Chodesh. Por isso, caso a pessoa tenha esquecido de fazer Yalev e Yavó na Tefilá de Arvit de Rosh Chodesh, não precisa voltar. O que acontece com relação a Birkat Hamazon não é o nosso assunto aqui, não é o nosso perek, é mais para frente de Birkat Hamazon, mas de qualquer jeito já vamos levantar o assunto. A pessoa que esqueceu de fazer Yalev e Yavó, ele não precisa voltar no Birkat Hamazon. Geralmente, talvez na primeira noite de Pesach sim, mas fora isso, em todas as festas, geralmente a pessoa não precisa voltar caso ele esqueceu de fazer Yalev e Yavó. Por quê? Porque na Tefilá temos obrigação de rezar, a pessoa é obrigada a rezar, certo? Não dá para não rezar nenhum dia. Todo dia temos a obrigação de rezar. Então, o Yalev e Yavó é uma parte essencial da Tefilá, que é obrigatória. Caso a pessoa esqueceu, tem que fazer de novo. Mas, Yalev e Yavó feito em Birkat Hamazon, por exemplo, de Chol HaMoed Pesach, Yom Tov é uma halakha um pouco diferente, mas, por exemplo, Chol HaMoed Pesach, ou algum Shabbat que caiu Rosh Chodesh, a obrigação de comer não existe. Não temos obrigação de comer pão ou matzah em Chol HaMoed Pesach. Não temos obrigação de comer pão em Sukkot. Quando não existe obrigação de comer, então Birkat Hamazon, embora seja obrigatório para quem comeu, não é uma obrigação daquele dia. Sendo assim, caso a pessoa tenha esquecido Yalev e Yavó, não é essencial para o próprio Birkat Hamazon, não é uma obrigação da pessoa, não é uma obrigação diária, então não precisa voltar. Então, embora com relação a Tefilá a gente tenha que voltar quando esquece o Yalev e Yavó, com relação ao Birkat Hamazon, a halakha é um pouquinho diferente. Mais uma halakha rapidinho. Shachach berosh chodesh ou bechol hamoed Yalev e Yavó beshacharit, af al pi shelo nizkar ad lachar sheitpalel musaf, mikol makom tzarich lachzor leitpalel shacharit, ve'im avar zmana yashlemeina betfilat hamincha.
Caso a pessoa tenha esquecido de Alev e Avó em Rosh Chodesh ou em Chol HaMoed, na Tfilah de Shacharit. E ele seguiu em frente, continuou rezando, fez Musaf. Depois que ele rezou Musaf, ele percebeu, esqueci Alev e Avó de Shacharit. O que ele faz nessa situação? Então, Mishnah Berurah traz uma machloket o que fazer. Tem quem diga que precisa rezar de novo, tem quem diga que não precisa rezar, ou que o Shulchan Aruch fala aqui pra gente que deve se rezar de novo Shacharit. Então, se a pessoa fez Shacharit e esqueceu Alev e Avó, fez Musaf. Depois de Musaf, percebeu, esqueci Alev e Avó. O que eu faço agora? Fala no Mishnah Berurah, reza de novo Shacharit. Somente Shacharit. Depois Musaf não precisa fazer de novo. Musaf foi feito como se deve, faz de novo Shacharit. Caso já tenha passado o horário da Tfilah, Tfilah de Shacharit tem um horário máximo para ser feita, e aí a pessoa pode completar isso em Mincha, como a gente vai aprender mais para frente. O Mishnah Berurah, porém, traz uma opinião que não se faz Shacharit de novo. Então, o certo, fala o Mishnah Berurah, é que sim se faça novamente Shacharit, mesmo que vai ser depois de Musaf, pode fazer Shacharit de novo. Porém, antes da Tfilah, a pessoa deve ter na cabeça que caso ele não seja obrigado a fazer essa Tfilah, que essa Tfilah seja uma Tfilah voluntária, Tfilat Nedavah, não uma Tfilah obrigatória. Então, tem na cabeça que, pelo lado que eu sou obrigado a rezar de novo, então eu estou fazendo Shacharit de novo. Caso eu não tenha obrigação, como dizem algumas opiniões, então que a minha tefilá seja uma tefilat nedavá, uma tefilá voluntária de presente, algo extra que eu não sou obrigado. Última alahá rapidinho, alahá yudbet. בכל מקום שהוא צריך לחזור להתפלל, צריך להמתין כדי הילוך ד' אמות. Sempre que a gente falou que tem que rezar de novo, tem que começar a tefilá de novo, não é para direto começar a tefilá sem fazer uma pausa, tem que fazer uma pausa que é o tempo de andar 4 amot, 2 metros, quer dizer, uma pausa de 3, 4 segundos. Entre uma tefilá e outra, caso a pessoa tenha que começar de novo, deve-se parar 3, 4 segundos e aí começar a tefilá de novo, para não parecer que é uma tefilá só comprida e para poder tranquilizar a cabeça, ter na cabeça que você está começando uma nova tefilá, então tem que dar um tempinho entre as duas.